Amém. Bom, semana passada nós demos uma folguinha na nossa série. Hoje nós vamos retornar, estamos caminhando para o final dela. Agora em outubro, acredito que a gente vai fazer mais umas 2, no máximo 3 mensagens. E já temos uma próxima série aí já encaminhada, onde vamos falar do cuidado do corpo, das emoções. Uma série bem importante, ainda mais para o final de ano, intenso, né? É bom falar sobre isso. Hoje eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem lá em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Estamos estudando Marcos ali no nosso GC. Eu estou amando estudar Marcos. É um livro muito bom para aprofundarmos. Nessa semana, esse era o texto a ser compartilhado lá, mas peguei uma virose aí, não pude ir. Então, vamos ver esse texto hoje aqui. Nós vamos ler a partir do 40, verso 40 até o 45. Muito bem. Diz assim: Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. E isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercavam Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Amém? Esse texto vai deixar claro 2 coisas, tá? Lembre-se que os milagres de Jesus, eles apontam para uma realidade espiritual, tá? Os milagres, eles são pedagógicos, eles não têm fim somente em uma cura física. A primeira coisa que esse texto vai deixar claro é a miséria extrema a que o homem pode chegar. Esse primeiro texto nós vemos claramente a história de um homem e a condição dolorosa, deplorável que esse homem chegou. Imagine na sua mente a vida desse homem. Esse homem vivia na Galileia, de repente ele começou a ter sintomas diferentes no seu corpo. Um dia ele verificou e viu que a sua pele estava ficando escamosa, cheia de manchas. Talvez ele fosse casado, sua esposa viu, ficou assustada, recomendou que ele fosse até o sacerdote. O sacerdote naquela época, para você entender, ele era responsável pela vida espiritual do povo e ele também agia como um agente sanitário. Ele zelava pela higiene, pela questão sanitária dentro do povo. Então ele era responsável por dizer, por exemplo, se a pessoa estava com lepra ou não. Ele recebeu uma notícia muito ruim. Você está com lepra, está impuro, está imundo. Aquele homem voltou cabisbaixo, vestiu-se de trapo, que a lei exigia que o leproso rasgasse
rasgasse as suas vestes ou se vestisse de trapos, escabelasse os cabelos, sem poder abraçar a sua família, ele se retirou, foi embora, passou a morar em uma caverna ou em uma colônia de leprosos, fora da cidade e impedido de regressar. Os anos se passaram, a sua doença foi se agravando. Agora ele está desenganado, totalmente coberto de lepra, o corpo já está deformado, está esperando a morte chegar. Até que um dia, quando ele menos esperasse, talvez, suas esperanças são renovadas quando ele fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando pela Galileia. A esperança reacendeu no seu coração, ele rompeu os bloqueios, que ele não poderia ir até Jesus em hipótese alguma. Caminhando pelas ruas, ele encontra Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Primeira coisa, a condição miserável em que nós nos encontramos por conta do pecado e pela ausência de Deus no nosso coração. E em segundo lugar, outra coisa que fica totalmente evidente nesse texto é a compaixão infinita do Filho de Deus. A atitude natural de qualquer ser humano, de qualquer judeu naquela época, seria escorraçar aquele leproso, atirar pedras, porque o leproso estava infringindo uma lei, ele estava impuro, ele não podia sair do seu isolamento, a lepra era contagiosa, mas Jesus sente compaixão daquele homem morto, toca-o, cura-o, devolve a sua família, restaura a sua dignidade de vida. Amém? Esse texto, como já deixamos claro aqui, ele aponta para uma realidade espiritual. Esse incidente é um exemplo da condição sombria de nós, seres humanos, que somos afetados por uma doença muito mais mortal do que a lepra. Uma doença muito mais letal do que a lepra. A doença mortal do pecado. E também é um retrato da compaixão e do poder absoluto de Jesus para curar e salvar. Enquanto Jesus andava pela Galileia, ele ia pregando o Evangelho e, de repente, esse homem leproso aparece ali na sua caminhada. Essa mesma história, esse mesmo relato, nós vamos encontrar lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso número 12. Se você não sabe, Lucas, ele era médico. Então, no seu relato lá em Lucas, ele vai usar uma expressão para designar a lepra um pouco mais técnica, um pouco mais precisa. Ele vai dizer que aquele homem estava coberto de lepra. Ou seja, Lucas deixa claro já que o estado da lepra daquele homem era um estado já avançado. A lepra, depois nós vamos ver um pouco sobre ela, ela é progressiva. Ela começa por uns sintomas leves, muitas vezes despercebidos, e de repente ela vai se agravando, ela vai tomando conta do corpo, não somente da pele. Ela ataca os ossos, o sangue, os nervos, ela vai destruindo totalmente o corpo do enfermo. Hoje a gente vai ver bastante sobre lepra, tá? Você vai entender o porquê. A lepra, ela vem de uma palavrinha chamada lepros, do verbo lepem, significa descascar. Ou seja, o leproso é alguém com a pele que está descascando. Então, isso significa a lepra, numa tradução direta.
Naquela época, os rabinos tinham já relacionado 72 tipos de doenças relacionadas à pele, doenças curáveis e doenças também que eram incuráveis. Existiam várias variações de doenças da pele, né, que eram designadas muitas como lepras. Algumas eram contagiosas, degenerativas e mortais, caso da lepra desse enfermo. A doença descrita aqui como lepra era esse tipo, era uma doença traiçoeira, repulsiva. As pessoas não conseguiam chegar perto dos leprosos, nem se quisessem. Ela funcionava de uma maneira progressiva, porém de uma maneira lenta. Ela era grave e era considerada uma doença incurável. Transformava o enfermo literalmente em uma carcaça repulsiva. As pessoas que eram tomadas por lepra, elas eram consideradas mortos-vivos. Se você não tem a imagem de um morto-vivo, lembre-se de um zumbi, de uma série, de alguma coisa. Tá? É alguém que está se locomovendo de alguma forma, mas não há vida, não há retorno, não tem volta, tá morto. A cura da lepra, para vocês terem noção, ela era considerada uma ressurreição. Talvez quando a gente fosse contar os casos de milagre, de ressurreição, talvez a gente devesse contar também os leprosos. Só Deus podia curar um leproso. No Antigo Testamento, 2 Reis 5, verso 7, vai contar a história de Naamã. Para você se situar quem é Naamã, Naamã é aquele comandante do exército sírio. Eu fui confiar na mente, isso que dá. Comandante do exército sírio. Ele sofria de lepra. E ele já havia buscado vários recursos, já tinha buscado várias tentativas de cura com relação à sua lepra. De repente, uma escrava que ele detinha em casa, era uma escrava do povo de Israel. De repente, ela fala que havia um profeta em Israel que tinha condições de curar o seu senhor da lepra. Ele ouve isso, ele pede autorização ao seu rei. O seu rei envia uma carta ao rei de Israel, dizendo que estava enviando Naamã. O verso 6 lá vai dizer, né, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, chegando em ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Na carta, o rei está dizendo que está enviando Naamã, que era seu servo, seu comandante, e está exigindo ali a cura da lepra. O que acontece? Quem recebe essa carta é o rei de Israel. E olha o que o rei fala, o que o rei faz no verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O rei, ele fica desesperado. O fato de rasgar as vestes é colocar o desespero de uma forma literal. Ele está ali desesperado porque ele sabe que ele não tem o que fazer. Porque ele diz ali: eu não sou Deus. Ou seja, o que esse rei está declarando? Que o único capaz de curar alguém da lepra era Deus. E até ele pensa e reflete aqui, ele está pensando até que o rei sírio está meio que criando uma ocasião, um motivo para criar uma contenda com ele. O verso 8 vai dizer que sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes,
mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Para te resumir a história, Naamã vai até o profeta, muito relutante pela forma com que o profeta fala com que ele deveria ser curado, mas depois de ser convencido, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ele é curado da lepra. Mas eu queria ler esse texto só para te mostrar que a lepra era uma doença incurável. Somente Deus era capaz de curar essa doença. Um pouco mais sobre a lepra biblicamente. No Antigo Testamento, ela era, até no Novo, ela era a pior enfermidade do mundo. Se você ver sempre lepra sendo citada, é a pior enfermidade do mundo, a mais sofrida e a de consequências mais graves. E no Antigo Testamento, ela era um sinal, um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Os rabinos consideravam a lepra um castigo de Deus. Ela foi infligida por Deus para punir a rebelião de Miriam, a mentira de Geazi e o orgulho de Uzias. Nos 3 casos, a lepra vai aparecer como um sinal visível do juízo de Deus. Miriam, ela é rebelde, ela critica a autoridade espiritual, ela murmurou contra Moisés, questionou a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. E o texto lá de Números 12:10 vai dizer que ela ficou branca como a neve. Durante 7 dias ela foi tomada pela lepra. Ela foi curada pela intercessão de Moisés. Geazi recebeu o castigo de Deus por conta da sua ganância e da sua mentira. Geazi era servo do profeta Naamã. Naamã, depois que foi curado pelo profeta, quis retribuir o favor. Então, quis presentear Naamã. Naamã recusou os presentes e disse que era servo de Deus e que não iria aceitar nada. Naamã foi embora. Geazi foi atrás de Naamã, falou em nome do profeta, mentiu e pegou para si alguns dos presentes que era destinado a Eliseu. O que acontece com Geazi? Lá em 2 Reis 5:27, a lepra de Naamã não se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Geazi ficou branco como a neve. O último exemplo para nós hoje aqui é Uzias. Foi punido por conta do seu orgulho e da profanação do sagrado. Ele tentou oferecer incenso no templo, porém, o ato de oferecer incenso no templo era restrito aos sacerdotes. Ele foi advertido por 80 sacerdotes e, mesmo assim, ele insistiu com o erro. O texto lá em 2 Crônicas 26:19 vai dizer que a lepra lhe apareceu diante do altar. Enquanto ele estava lá no altar, foi tomado por lepra. Foi expulso do templo e viveu leproso até a morte. Branca como a neve. Chega até a ser um pouco contraditório e irônico, porque branco como a neve é a purificação que o sangue de Jesus faz em nós. Mas branco como a neve é porque era um dos sintomas e uma das aparências da lepra. Levítico 13:3 vai dizer assim: o sacerdote examinará a região afetada da pele, se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra. E o sacerdote que examinar a pessoa declarará cerimonialmente impura. Então, quando os pelos da pele começavam a ficar mais pálidos, esbranquiçados, é porque eles estavam brancos como a neve.
de uma resposta um pouco mais técnica aqui, vou até ler aqui para não errar. Na pele saudável, o cabelo ou pelo mantém a sua cor natural, mas quando o folículo piloso perde pigmentação, é sinal de morte do tecido ou necrose cutânea. Isso indica que a doença está afetando camadas mais profundas da pele, não apenas a superfície. Em termos modernos, é como se fosse uma lesão com atrofia da pele e perca de vitalidade local. Ou seja, quando começava a ficar branquinho como a neve, é que a lepra já tinha chegado no corpo, não estava somente na epiderme, já estava tomando conta dos ossos, do sangue. Seguindo, a pele era um símbolo do pecado e, como tal, ele possui algumas características. Você pode estar cansado já de ouvir sobre lepra, mas você vai ouvir mais um pouquinho. 7 características e semelhanças da lepra e o pecado. Em primeiro lugar, a lepra é mais profunda que a pele, como a gente acabou de ver. A lepra não é apenas uma doença dermatológica. Dermatológica, mais uma para não errar. Ela não ataca apenas a pele, ela é profunda, ela vai tomar conta de todo o corpo. O pecado é semelhante. O pecado não é algo superficial. Ele começa no nosso coração e ele vai contaminando todo o corpo. O homem está numa condição, num estado de depravação total, ou seja, todos os seus sentidos são afetados pelo pecado. O pecado atinge a mente, o coração, a nossa vontade, atinge os nossos pensamentos, as palavras, desejos, a consciência, a alma. Nós não devemos tratar o pecado como somente um ato. Ele vem dos nossos desejos, ele nasce no nosso coração. Um recado para os papais, para as mamães principalmente. Quando nós vamos cuidar, educar os nossos filhos, muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que o mundo pode causar aos nossos filhos, né? Sobre o mal que contém no mundo, o pecado que existe no mundo. E esquecemos muitas vezes de pastorear o coração dos nossos filhos. Estamos cuidando o pecado externo e esquecemos que aqui, dentro do coraçãozinho, que nós achamos que é inocente, é um coração contaminado pelo pecado. Nós precisamos orar, não somente pela vida dos nossos filhos, filhas, mas pela nossa vida, pelo nosso coração, pedir que Deus sonde o nosso coração. Pecado não é ato somente, é uma condição humana. Em segundo lugar, a lepra ela causa separação. Um autor, teólogo, Larry Richards, ele chega a dizer que, para ele, talvez o impacto social da lepra talvez fosse até maior do que os seus problemas físicos. Além do sofrimento que aquele homem estava vivendo, pense em alguém que está vivendo totalmente isolado. Não tem contato com ninguém, a não ser que ele vá viver em um leprosário. A não ser que ele encontre outros leprosos. Imagina, do nada, você precisa abandonar a sua família, seus filhos, sua esposa, seus amigos. Ele não poderia frequentar o templo, ele não poderia frequentar a sinagoga, ele não poderia frequentar a praça pública, seja lá o que tivesse naquela época. De repente ele passa a viver numa caverna, ele passa a viver em uma colônia de leprosos, impossibilitado de ter contato humano. A lei de Moisés proibia, ela era feroz, ela
proibia terminantemente que um leproso se aproximasse da cidade. Olha o que vai dizer Levítico 13, 45. Instrui que uma pessoa diagnosticada com lepra ou praga deve rasgar as suas roupas, deixar os cabelos desarrumados, cobrir o lábio superior e proclamar em voz alta: impuro, impuro. O próprio leproso que tinha que declarar: impuro, impuro. Então, se ele estivesse andando por algum lugar, alguns usavam uma sineta no pescoço para que as pessoas ouvissem e percebessem que havia um leproso por perto. Se o leproso enxergasse alguém, ele deveria ele mesmo ficar gritando: impuro, impuro. Assim também é o pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado separa o homem do seu próximo e também de si mesmo. Por que o homem tem tanto problema com relacionamento? Por que o homem e mulher têm tantos problemas? Fruto de ódio, mágoas, guerras, ressentimentos, brigas. Tudo isso é fruto do pecado, são consequências do pecado na nossa vida. Nós temos problema até conosco, com nós mesmos. Complexos, culpa. Isso tudo é fruto do pecado. Terceiro lugar, a lepra, ela causa insensibiliza. Pô, eu escolhi umas palavrinhas legais hoje. A lepra insensibiliza. Agora saiu. Haviam dois tipos de lepra que eram mais famosas no Novo Testamento. A primeira era o que eles chamavam de lepra nodular ou tubercular. E a segunda era a lepra anestésica. Eu vou falar só um pouco sobre a anestésica, para você ver como que funciona. Esse tipo de lepra afetava as extremidades nervosas. A área afetada perdia totalmente a sensibilidade. Perdia-se totalmente a sensibilidade, que o enfermo ele só se dava conta que ele estava com lepra quando ele se queimava e ele não sentia dor. Não sentia dor nenhuma, ou seja, ele perdia totalmente a sensibilidade da pele, do corpo. A doença ia avançando, ela não parava de avançar, ela alcançava as cartilagens, elas iam sendo necrosadas e o paciente depois começava a perder os dedos das mãos e dos pés. A lepra atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. Quem faz isso conosco também? Pecado. De uma forma muito igual, com uma estratégia muito semelhante, anestesia e calcifica o nosso coração. Assim como a lepra é progressivo, um abismo que chama o outro. Você já ouviu a história do sapo? Se você pegar um sapo e jogar numa panela quente, ele vai cair na panela quente e ele vai pular para fora. Ele vai ver, está quente, está pelando fogo isso aqui. Agora, se você pegar o mesmo sapo, não façam isso em casa, tá, crianças? Se você pegar o mesmo sapo, colocar numa panela com água fria e ir esquentando a panela aos poucos, o sapo não percebe. Ele vai se acostumando, ele vai se adaptando, e quando a água está fervendo, o sapo morre. O pecado atua da mesma maneira. Ele vai fazendo com que a gente se conforme com a presença dele. A gente não vai notando, não nota os seus maus, as suas consequências, os seus danos. E assim como o sapo, a gente vai se adaptando. E a gente esquece que o pecado gera morte. Quarto lugar, a lepra ela deixa
marcas. A lepra degenera, deforma, deixa terríveis cicatrizes. Quando a lepra atinge o seu ápice, o enfermo começa a perder todas as extremidades. Dedos das mãos, dos pés, nariz, lábios, orelhas. Atinge os sentidos, os olhos, ouvido. O pecado também deixa marcas. Aonde que o pecado deixa marcas? No nosso corpo. Tudo que é doença que você tem aí é fruto do pecado. Deixa marcas na nossa alma, no nosso espírito, culpa, medo, e deixa marcas nas nossas famílias. Destrói as nossas famílias. Tem uma coisa que o pecado não combatido, o pecado que não é entregue a Jesus faz nas nossas famílias é destruição. Em quinto lugar, a lepra contamina, a lepra é contagiosa, ela se espalha. O leproso ele precisava ser isolado, caso contrário ele ia transmitir a lepra para outras pessoas. Quem é assim também é o pecado. O pecado ele é contagioso. Se um pecado é conformado, é tratado com conformidade dentro de uma família, dentro de uma comunidade, de repente todos estão tomados pelo mesmo pecado. É como uma maçã podre num cesto de frutas. Você não pode dar mole. Se você esqueceu a maçã podre ali, já era. Se você olhar para o lado e voltar para a fruteira, está tudo podre. Olha o que Davi vai dizer em Salmos 1:1. Ele nos ensina a não andar no conselho dos ímpios e a não nos determos no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Nós não podemos estar em ambientes aonde o pecado ele é celebrado, aonde o pecado não é visto como algo ruim, como uma doença mortal. A Bíblia diz também que quem zomba do pecado é louco. Provérbios 14:9. O pecador será um dia apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Provérbios 5:22. O que significa isso? O pecado ele é enganoso, ele nos propõe liberdade. Ele nos traz uma falsa sensação que nós somos livres. Parece que nós somos livres, parece que há uma liberdade, mas na verdade estamos caminhando para uma prisão. O pecado escraviza. Em sexto lugar, a lepra deixa a pessoa impura. Irmão Benjamin, te acalma aí, irmão Benjamin. Não achei graça. Vou pregar para ti mais tarde de novo, não prestar atenção. A lepra era uma doença física e social. Ela deixava o doente impuro, banido da cidade, sinagoga, banido do culto. Deveria carregar para sempre um sininho aqui, ó. Sempre que alguém se aproximasse, ele tinha que ficar gritando: imundo, imundo, imundo. Você se lembra dos leprosos que vão até Jesus? Eram 10 leprosos. Eles não se aproximaram de Jesus. Eles clamaram por socorro, eles clamaram por Jesus. O pecado é a mesma coisa, ele deixa o homem impuro. Isaías 64:6 vai dizer que os nossos atos, a nossa justiça aos olhos de Deus são trapos de imundícia. Ou seja, o pecado não é apenas um ato, é uma condição. Não importa o que façamos, todas as nossas ações, atitudes estão contaminadas pelo pecado. Nós somos como o imundo.
Em sétimo lugar e último, a lepra mata. Ela ia avançando, ela ia destruindo as pessoas aos poucos, transformava a pessoa num zumbi, num morto que ainda se locomovia. O que o pecado faz a nós? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Irmãos, o pecado é o pior de todos os males. É pior, muito pior que a lepra. A lepra não atingia todas as pessoas, ela atingia alguns. E ela só destruía o corpo. Agora o pecado, a palavra de Deus vai dizer que o pecado atingiu a todos. E o pecado destrói o nosso corpo, destrói também a nossa alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus. Separa o homem de Deus nesse tempo e separa o homem de Deus por toda a eternidade. Vocês viram as semelhanças da lepra e do pecado? Mas graças a Deus, nós vemos um Jesus ali no verso 41, cheio de compaixão. Ele estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. O que Jesus nos ensina aqui? Primeiro, que nós não somos Jesus. Esse texto deixa claro quem Jesus é e quem nós somos. Não tem como nós nos transformarmos em Jesus. Quando nós decidimos imitar a Jesus, nós não queremos nos transformar em Jesus. Se você tem essa ideia, saiba que é equivocada, você vai se frustrar, você não vai conseguir se transformar em Jesus. Não tem como, não dá. A ideia de copiar a Jesus, imitar a Jesus, é a ideia de seguir a Jesus. Sermos iguais a Ele não dá. Nenhuma hipótese, nenhum de nós, assim como naquela época, iria fazer aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele tocou no leproso. Se alguém tocasse no leproso, ia ser contaminado, ia ficar impuro. Não, Jesus faz o que ninguém faz. Jesus faz o que nós não conseguimos fazer. Ele toca nas pessoas. Ele toca nas pessoas não importando a sua condição. Eu lembro uma época, quando eu estudava no seminário no Rio ainda, estava estudando agora para a mensagem, lembrei dessa história. Nós participávamos de uma madrugada do carinho. A gente ia de madrugada servir os moradores de rua. E aí nós criamos no seminário mesmo um grupinho para ir nos dias que o pessoal da madrugada não ia. Nós comprávamos sanduíche em fatia, fazia sanduíches, fazia um café, um chocolate, saía pela rua, conversar com os moradores de rua e tal. Eu nunca me esqueci um dia que nós encontramos um menino que estava na rua, um jovem, devia ter uns 17 anos, 18 anos, ou até menos até. Tinha muito guri morando na rua. Nós nunca vamos esquecer da condição que aquele menino estava. Nós não vimos ele de imediato, porque ele estava escondido. Os amigos deles viram que nós estávamos lá ajudando e foram pedir socorro para nós, porque não queriam receber ele no postinho, não queriam atender ele no postinho. Isso era de noite, de madrugada. Quando ele chegou lá, eu nunca vi algo parecido. Aquele menino, ele estava com alguma infecção na pele, por isso que me lembrou a lepra. Alguma doença assim, ó, sabe quando de olhar já te traz uma repulsa, já te traz uma sensação ruim. Aquele guri levantou a camiseta, assim, ele estava totalmente tomado, parecia que ele estava virando um bicho com escamas, assim. E estava tomando conta da cabeça, da orelha. Foi uma das vezes em que, mais uma vez, eu
senti na pele e vi aquela sensação de impotência total. Todos nós ali que estávamos ali para ajudar a tentar fazer diferença na vida das pessoas, né? Ficamos ali assim, né? Alguém de nós tocou naquele guri? Você acha que alguém de nós foi ali e tocou naquele guri? A gente pegou ele, levantou sozinho, a gente foi só em volta dele. Levamos ele até uma UPA lá e exigimos que atendesse ele. Foi o que a gente conseguiu fazer. Nós não tocamos nele. Eu tenho certeza que os profissionais lá dentro também não tocaram. Usaram luvas, proteção, alguma coisa. O tocar em um leproso, meus irmãos, significava o quê? Morte. Mas o tocar de Jesus significa vida. Estava lendo um comentário essa semana e percebi algo incrível, que às vezes nos foge uma leitura. Jesus podia muito bem ter curado aquele leproso à distância, ter feito isso aqui, ó. Ele fez questão de tocar naquele leproso. E aí você começa a refletir e ver quantos anos que ninguém tocava naquele homem. Quantos anos que aquele homem não recebia um abraço, não recebia um aperto de mão. Quantos anos que aquele homem, quando chegava perto das pessoas, as pessoas fugiam, iam na direção oposta. Jesus faz questão de tocar naquele homem. Talvez, é o que o comentarista vai dizer, Jesus viu naquele homem que ele não tinha apenas uma enfermidade física. Talvez aquele homem também tivesse uma profunda carência emocional. Talvez ele tivesse outros problemas emocionais, né? Jesus tocou a lepra. E o que o texto mostra é que Jesus mostra a sua autoridade total sobre a enfermidade. Jesus curou aquele homem de todos os seus problemas, de todas as suas enfermidades. Imagina o que aquele homem poderia estar enfrentando, o que aquele homem poderia estar passando, quais foram os complexos, né, usando uma linguagem moderna, quais foram os complexos, os problemas que ele foi acumulando. Imagina o psicológico desse homem. Imagina a situação num todo desse homem. Eu fiz questão de falar muito sobre a lepra e dedicar um tempo grande para falar da lepra, do pecado, para que a gente possa refletir que não importa a condição miserável e deplorável que um homem pode chegar, não importa se os problemas são profundos, se são problemas mortais, não importa qual seja a nossa condição e os problemas que nós possamos estar enfrentando. Jesus tem autoridade sobre todos eles. A intenção não é exaltar o pecado, não é exaltar a lepra, não é exaltar o mal, e sim mostrar o tamanho da compaixão de Jesus, o poder de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Trazendo para nós aqui o que tem te atormentado, o que tem tirado o seu sono, o que você tem enfrentado, quais são os problemas que nós passamos, que muitas vezes nós nos escondemos, a gente tenta achar um jeito de se esconder. E às vezes a gente acha que esses problemas que nós estamos vivendo e passando, eles não têm jeito, eles não têm cura. Às vezes nós estamos acumulando fardos e problemas, tentando esconder eles, porque a gente acha que não tem jeito, que a gente vai
ter que viver com aquilo ali. O que Jesus mostra aqui que não tem nada que não possa ser curado. Não tem nada diante de Deus que não possa ser curado. A grande questão, se você olhar no nosso flyer das mensagens, tem uma frase ali da música que vai dizer assim: ninguém quer olhar para o céu e ver que existe algo além. O problema nosso, meus irmãos, é que às vezes a gente esquece de olhar para o céu. A gente fica olhando muito para nós mesmos. A gente fica com o nosso olhar centrado no que nós podemos fazer. A gente fica vidrado na nossa condição. Ou fica atento mesmo, né, com a questão de orgulho e ego, um olhar centrado para dentro, egocêntrico. A gente esquece de olhar para o céu. A gente esquece de olhar para Jesus. A gente esquece que de Jesus sempre vem algo a mais. Que Jesus sempre traz algo impressionante, algo que nos escandaliza, algo que nos impressiona. Preste atenção nesse leproso, ele podia ter ficado lá, consigo mesmo, afastado numa caverna, num leprosário. Ele olhou para Jesus e viu que de Jesus podia vir algo a mais. Ele saiu correndo no meio do povo, saiu correndo no meio da cidade, atravessou onde ele não devia estar, andou onde ele não devia estar. O que ele viu em Jesus que ele não via em si mesmo? Cura e salvação. O que ele faz? Ele chega até Jesus, se ajoelha diante de Jesus. E ele reconhece a capacidade de Jesus, o poder de Jesus. Ele reconhece que Jesus podia curar ele se ele quisesse. Ele declara aqui o poder de Jesus. O discípulo verdadeiro, meus irmãos, ele não deve ficar preso num olhar em si mesmo, um olhar para dentro. O discípulo verdadeiro não vê salvação vinda de dentro, uma salvação que é produzida por nós, por seres humanos. Um discípulo verdadeiro vai olhar para o céu e vai enxergar Jesus. Um discípulo verdadeiro vai olhar para o céu e vai enxergar Jesus. Quantas vezes nós vivemos uma vida onde nós esquecemos de olhar Jesus? Se tem uma coisa que esse mundo faz, eu tenho lutado com isso diariamente, se tem uma coisa que esse mundo faz é tirar os nossos olhos de Jesus. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo, na nossa força ou na nossa fraqueza. Nós olhamos para um futuro, muitas vezes, esquecemos de olhar pelos olhos de Jesus. Se tem uma coisa que esse mundo faz é entreter a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que a gente pare de olhar para Jesus, pare de olhar para o céu. A cura de Jesus, ela foi completa, foi instantânea, foi imediata, completa. Jesus depois diz para esse homem, né, de uma forma, até o texto vai dizer que Jesus foi forte ali, para ele se dirigir até o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote ia declarar aquele homem limpo, ia fazer ali os testes, ia ver, não, esse homem aqui está limpo, está puro novamente, ele pode ser reintegrado à sociedade. O sacerdote podia declarar alguém puro, mas somente Jesus poderia tornar alguém puro. Entenda uma coisa, só Jesus salva, só Jesus traz esperança para a nossa vida, só Jesus é esperança, é solução para os nossos problemas. Aonde que nós temos perdido o nosso tempo? Interessante, né, que
nós vivemos em tempos onde há muitos milagres que são divulgados aí. Né? Você olha a internet, você vai ver vários milagres que são divulgados. Se você fizer uma investigação simples, você vê, infelizmente, que há muita maracutaia ali, há muita enganação. Isso nos afeta porque, às vezes, a gente tem um coração incrédulo de achar que tudo que acontece em termos de milagre é uma enganação. Esquece que Deus, sim, Jesus é capaz de fazer milagres ainda hoje. Mas a gente está preso ali, né? Sabe que muita coisa errada está sendo feita em nome de Jesus, infelizmente. Mas o milagre de Jesus não é um milagre para chamar atenção, para ganhar popularidade, é um milagre eficaz. Aquele homem foi curado, aquele homem foi trazido de volta à vida. O verso 45, nós vamos ver ali o alerta de Jesus a esse homem, né? Há várias explicações por que Jesus pede para que esse homem não saia divulgando a sua cura, que não saia divulgando o seu milagre. É a primeira vez em Marcos que Jesus pede para que não contem o milagre. E como eu já disse várias vezes, um dos motivos de Jesus fazer esse, é porque ele não queria que as pessoas ficassem olhando para os milagres físicos e esquecessem das boas novas, esquecessem do porquê que ele estava ali, né? Por que ele veio, né? Para nos salvar do pecado muito mais mortal, que é o pecado. Mas o que esse texto deixa claro, esse versículo vai deixar claro, que não importava o esforço de tentar prender, né, a boca e a voz das pessoas, não importava todo o esquema ali para fazer com que as obras de Jesus ficassem na surdina. Era como se fosse impossível fazer com que as boas novas de Jesus fossem divulgadas. O fato de Jesus ter mandado esse homem não contar nada e ter acontecido totalmente o contrário, das pessoas todas ficarem sabendo, de Jesus não poder se locomover. Se você seguir lendo o texto, você vai ver que Jesus estava imóvel em uma casa onde ele não podia sair, de tanta gente que estava ao seu redor. É como se o texto estivesse nos ilustrando e mostrando a grandeza dos feitos de Jesus. Que aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fez, não deve ficar no oculto, não deve ficar escondido. Aquilo que Jesus faz deve ser proclamado, deve ser divulgado. E quando nós ouvimos isso, nós não temos empecilho nenhum de proclamar o reino de Deus, de proclamar as boas novas de Jesus. Não foi nos dito assim como foi dito ao homem com lepra. Pelo contrário, foi nos dito para o quê? Pregar o evangelho a toda nação. E a reflexão para nós terminarmos, né? O que Jesus fez por nós que não pode ser ocultado? O que Jesus fez por nós que não pode ser ocultado? Quero terminar deixando uma resposta para nós lá em Efésios 2, do 1 ao 10. Eu creio que Jesus segue agindo e fazendo a sua obra em cada um de nós, mas há algo que ele fez lá na cruz que não deve ser esquecido, que deve ser proclamado. Efésios 2 vai dizer assim: vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer.
Todos nós vivíamos nesse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós. Amém? Vocês viram a semelhança com o texto do leproso? Todos nós estávamos numa condição de leprosos, desenganados, mortos. O mesmo Deus que demonstrou misericórdia para aquele leproso, esse mesmo Deus demonstrou a sua misericórdia para conosco. Embora estivéssemos mortos por conta dos nossos pecados, Ele nos deu vida. E o verso 6, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Que nós possamos refletir naquilo que Cristo fez por nós, aquilo que ainda Cristo irá fazer conosco, e que nós possamos divulgar isso, proclamar isso aos nossos amigos, às pessoas que estão ao nosso redor. O que Jesus fez por nós não deve ser guardado a 7 chaves, deve ser compartilhado, deve ser divulgado. O que Deus fez por nós não é para deixar escondido. O que Deus fez por nós na cruz não é para ficar calado. Amém?